do diagnóstico humano ao PET. Ele é CEO de um grupo que virou referência em tecnologias avançadas em todo o Brasil. Hoje o nosso episódio é dedicado a um setor que tem sido responsável pela precisão e rapidez nos resultados de inúmeros exames clínicos. O nosso Mesa de Negócios recebe hoje o empresário, ele que é CEO do Grupo HS, Valmic Filho. Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, Jorge, pelo convite. Obrigado, Carla. Bom dia. O Grupo Opinião está de parabéns. É uma oportunidade bacana a gente estar aqui com vocês e um programa que fala de negócios que estão no Ceará. Eu acho que era uma necessidade que a gente tinha aí para poder estar contribuindo um pouco com os empreendedores. Com certeza, Valmic, seja muito bem-vindo. E esse é o nosso propósito, né? O Mesa de Negócios é inspirar empreendedores que já estão na ativa ou que estão chegando e querem entender sobre os diversos mercados, né? A gente tem um leque imenso aqui, o cearense é povo inteligente, né? Que realmente se dedica ao que faz. E a gente vai abordar pela primeira vez, né, o seu setor, que é do diagnóstico, né, clínico humano e PET também, um mercado que está avançando agora, né? Então, eu queria falar, na verdade, a gente vai começar contando história, né? Porque a gente precisa contextualizar antes de falar de números, né? Então, o Grupo HS, isso, ele nasce de outro grupo, né, de diagnóstico, que é o DNE, que já tem 17 anos, recentemente completou, né, 17 anos. Então, ele nasce de outro grupo. Como que começou essa história, né? Eu queria que você contextualizasse quem está nos assistindo. Você é um profissional da saúde e como começou essa história, como vocês colocaram esse grupo adiante e agora está expandindo para todo o Brasil, né? Vamos lá, 17 anos, estamos chegando na maioridade, né? E as responsabilidades vão vindo aí a cada dia nesse ramo competitivo, né? E que cada vez mais aparece produtos e inovações e com a inteligência artificial tem sido ainda mais disruptivo, tá? Mas falando um pouco da nossa história, que eu acho que é importante, realmente, como você falou, começa lá em 1990. Né? Eu sou a segunda geração da atividade. Né? Antes da DNA existir, meu pai era representante de medicamentos e teve um momento no Brasil de que as indústrias farmacêuticas de medicamentos optaram por não ter mais os CLTs conhecidos e transformar em representantes. Meu pai, naquela época, já vinha fazendo uma carreira grande dentro de uma multinacional chamada Bayer, uma das multinacionais mais renomadas e reconhecidas mundialmente, da aspirina, também teve produtos fora da área de medicamentos, como Baygon, né, inseticida, e também muito famosa na área PET. Então, já naquele momento ali, tudo se misturava e a gente não sabia que a gente ia fazer esse encontro lá na frente. Meu pai, nessa época, era do segmento de medicamento. Então, meu pai já trabalhava nisso desde 1970, mais ou menos, 73, por aí. E em 90, quando a Bayer decidiu não ter mais CLTs para essa área, para o Norte e o Nordeste, e aí isso vem muito por conta dos custos que é você ter funcionário, das dificuldades, das leis e tudo, convidaram meu pai para ser representante. Naquela época, meu pai já empreendedor e pensando sempre à frente, ele vem lá dos Inhamuns, uma terra que tem bastante empreendedor, bastante cearense, raiz, lutador pelos seus sonhos. Ele teve a oportunidade de conhecer o mundo de diagnósticos. A Bayer foi uma das primeiras empresas no Brasil a trazer segmento de diagnósticos, que é talvez o menor segmento da saúde. Porque na saúde você tem vacinas, você tem medicamentos, você tem imagem, você tem o diagnóstico, propriamente dito, que é o que a gente faz, que é o diagnóstico IVD, que é o diagnóstico in vitro. E naquela época, meu pai foi um dos primeiros representantes, ou talvez o primeiro representante de produtos IVD no estado do Ceará. E foi ali que começou a nossa caminhada. Ele já representando esse tipo de produto e já buscando encontrar fortaleza nesse mercado, começando pelo Ceará. Depois do Ceará, ele foi trabalhando e aí, numa sequência de sucessos,
de erros também, mas mais sucesso do que erro. Ele conseguiu fazer representação que ia de Alagoas até o Amazonas. E isso foi de 90 até meados de 2006. Nesse período, eu ainda jovem, já gostava de ver o que meu pai fazia, sempre me interessei por negócio. Eu acho que isso é uma coisa bacana, enquanto as férias da maioria dos meus amigos era fazer, sei lá, viajar, era ir para a praia. Eu fazia isso, que eu também aqui não vou dizer que não fazia, mas eu gostava de sempre também ir até a empresa do meu pai e verificar o que meu pai fazia. Isso espontâneo, já estava em mim. Um belo dia, meu pai pegou e falou: o que você vai fazer, meu filho? E eu peguei assim: pai, eu fiz os testes vocacionais todos no colégio, mas já na época de vestibular, eu não sei, eu sei que vai ser área de saúde, mas assim, eu não tenho um sonho propriamente dito. Que sonho vai ser médico, dentista, são as duas principais profissões que a gente pensa sempre na área da saúde. Uhum. E aí ele pegou e disse assim: posso lhe dar uma sugestão? Eu peguei: pode, claro. Por que você não faz farmácia? E eu olhei assim para ele e falei: nossa, pai, geralmente eu acho que os pais pedem para você ser advogado, para você fazer médico, para você ser tinha muito isso engenheiro. antigamente, né? Essa área jurídica e também a medicina. Minha avó costumava dizer que toda família precisava ter um médico, um advogado e um padre, né? Antigamente, porque eram as profissões que realmente de destaque, né? E eu tive essa grata experiência de recomendar, de estar ali cuidando da gente, de estar mais uma vez sendo visionário e de entender que todas as profissões elas podem ter sucesso, né? A gente não precisa, dentro da área da saúde, ser apenas o médico. Óbvio que tem aquelas que são mais importantes, mas o farmacêutico ele também tem ele tem uma função muito importante e talvez ele está ligado a todas as outras funções na área da saúde, né? Porque tudo que é metabolizado, o farmacêutico precisa estar perto para poder entender e contribuir. Nossa. E ali foi quando ele pegou e disse assim: ó, faz farmácia. Eu não entendi que recomendação era aquela, questionei. Porque para mim, a gente no colégio não ouvia falar muito em farmacêutico. Então, farmácia para mim era aquele cara que ia aprender sobre remédio, ia para um balcão de farmácia e ia entregar medicamento, porque até então o farmacêutico ele não pode receitar nada. Então, e aí eu ia fazer isso, eu falei: não, pai, eu não me vejo fazendo isso, já estou te acompanhando aqui, eu queria algo mais. Ele perguntou assim: ó, meu filho, se é para você continuar seguindo o que eu estou fazendo e qualificar o que eu faço, eu vou te dizer qual é a principal dificuldade que eu tenho, que é de não ter a formação acadêmica na área do produto que eu vendo. E se você tem a vocação e pode associar isso, eu iria para isso. Mas meu pai sempre recomendou ou sugeriu, mas sempre deixou a gente muito à vontade, os filhos, somos em 4 filhos, para fazer o que quisesse. E que visão, né, que ele teve. Que visão mesmo. Né, e assim, jovem? falando do negócio, né, claro, todo negócio tem os seus desafios e os seus marcos durante a trajetória, seja do micro ao macro. A gente não tem como deixar de falar desses desafios e desses momentos mais marcantes. Quando a gente fala do grupo de vocês, a gente fala de uma expansão nacional, né? Vocês estão atuando em vários estados. Então, eu queria que você dissesse alguns desafios que vocês já enfrentaram até hoje e alguns momentos marcantes que o grupo passou com essa transição também, né? E a gente estava até conversando antes de gravar, inclusive, que cada estado tem o seu mercado. Então, as pessoas muitas vezes não se atentam a isso. Ah, estou no Brasil, a dinâmica é essa. Não, tem várias dinâmicas de acordo, né, com o mercado de cada estado. Então, fala pra gente sobre esses desafios, sobre esses momentos marcantes realmente do grupo. Isso, Valmir, que assim, paralelamente, você pode também, junto com essa resposta, explicar para o nosso público o serviço de vocês, né? Tá. Para vocês oferecerem para cada estado qual é esse serviço que vocês oferecem e a adaptação, como o Jordan falou, dessa estratégia de mercado também. Então vamos lá, Jordan, Carla, assim, vou contar um pouco da história e dentro dessa história a gente contar um pouco dessas situações de desafio e de expansão, tá? Lá em 2006,
a indústria farmacêutica começou a passar por algumas fusões e ali se encerra o primeiro ou talvez o segundo ciclo do meu pai de trabalho, já que ele vinha de medicamento, passou para diagnóstico e ali encerrava-se o Valmic representante. Já tinha me formado em farmácia, já tinha feito especialização em análises clínicas, já conhecia muito do mercado onde ele trabalhava, que ia de Alagoas até o Amazonas, e me vi numa situação de que meu pai decidiu, com a extinção da representação naquele momento, desafiado a buscar o meu próprio caminho, agora sem a companhia do meu pai, que até então tinha sido a minha experiência, o meu companheiro, o meu orientador, né? Eu tinha passado antes disso por algumas situações onde eu morei em São Paulo durante um tempo, fui um trainee da Bayer, tive essas oportunidades que foram muito importantes e aos 20, 21, 22, 23 anos já me desafiava a estar numa grande metrópole como São Paulo, passando por todo esse processo, esse laboratório, entendendo de toda a cadeia do negócio, tá? Bem, vindo para 2006, eu passei por um momento em que fui trabalhar com materiais cirúrgicos, e quando eu estava dentro do material cirúrgico, meu pai pensando em montar postos de gasolina no interior, voltar lá para os Iamuns, minha mãe é do Cariri, ou então ir para o Cariri, lá para o Crato, Caririzinho de açúcar, sim, vender álcool e gasolina, era um dos sonhos que ele passou a almejar. Eu fui para esse mercado de trabalho, e o mercado de trabalho legal, diferente, onde eu aprendi muito. Fui aprender sobre cirurgias bariátricas, cirurgias coronarianas, e fui ser representante dessa área de produto. Mas os amigos do meu pai, que também se tornaram meus amigos, me buscando e dizendo que a gente tinha construído, principalmente meu pai ainda, né? Eu entrei nesse trem, né, que estava já nos trilhos. A gente era referência de alguma forma no segmento e precisava dar continuidade nisso. E começaram a me convencer a empreender no negócio. E aí, dessa vez, não era mais ser representante, era comprar e revender os produtos da área de saúde. Um negócio totalmente diferente e que precisava de capital, precisava de dinheiro. E eu ali com 28 anos não tinha esse capital, minha vida tinha recém começado. E aí eu falei para esse pessoal, eu até quero, mas eu preciso de um patrocínio. E vou ter que conversar ao Valmic pai a sair de um sonho, que ele quer começar a pisar no freio, para um sonho que a gente vai começar a colocar o pé no acelerador, porque acelerar ele vem depois, né? E assim, é até interessante porque muitas empresas, acredito que todas, na verdade, têm essa questão do desafio da área comercial, né? E você já começou com essa questão de vendas, então foi um passo à frente, você já começou a ter essa experiência. Às vezes a empresa tem todo o suporte, tem a equipe e tudo, mas o comercial sempre é um desafio, porque a pessoa tem que estar ali, né, entendendo o mercado e tudo. Claro que ainda não era o seu mercado, até porque o grupo teve essa expansão. Mas você começou a se dedicar nessa área de vendas já. Então, com certeza, te ajudou muito a você, né, implantar o seu negócio de alguma forma. Ele precisava de um investidor, né? Eu precisava de um investidor, vendedor. Eu acho que eu já nasci vendedor, né? Sim. Assim, mas eu precisava de um investidor para o negócio. E aí a gente fez uma pegadinha com meu pai, né? Eu e os amigos dele ia ter um congresso nacional em São Paulo. E aí eu peguei e disse assim, só tem um jeito. Eu vou até São Paulo para a gente conversar nesse congresso. Vou convidar o Valmic pai aí e vamos verificar se ele se apaixona novamente pela noiva que ele já conhece, pelo negócio que ele já conhece e aceita ser esse patrocínio. Fomos a São Paulo. Meu pai foi acreditando que só ia encontrar os velhos amigos, tomar café, e que eu ia para o congresso para tentar buscar uma colocação, porque eu queria retornar a esse mercado, que o mercado de cirurgia eu estava achando legal, estava achando bom, mas não era a minha essência. Eu não tinha crescido naquilo, até porque como farmacêutico, eu respirava análises clínicas, e o mercado de IVD, diagnóstico in vitro, né, como a gente chama, ele é o mercado de farmácia. Você imagina, eu farmacêutico, analista clínico,
não faço nenhuma cadeira dentro da faculdade para venda, para empreendedorismo, lidando com material cirúrgico, que não tinha nada a ver com nada que eu vi. E aí a minha faculdade eu ia servir para quê, né? E aquele sonho que meu pai me vendeu de fazer a faculdade para associar ao que eu estava fazendo e talvez levar a atividade para um caminho diferente. Então aí fomos a São Paulo. Fomos a São Paulo, meu pai achando tudo isso que a gente já falou. Chegando lá, eu já tinha conversado com algumas marcas que me fazia sentido trazer para o norte, o nordeste, o Ceará. Tinha que começar no Ceará, eu tinha que começar em casa, né? Já não tinha dinheiro, precisava de um patrocínio e fazendo isso de forma pulverizada nunca seria a forma mais coerente de se fazer. Eu tinha que fazer primeiro o trabalho em casa para daí alçar voos. Chegando lá, as empresas que a gente estava conversando realmente trouxeram um novo brilho nos olhos do Valmic. E dali a gente já saiu com pré-contratos, né, para encurtar um pouco essa parte da história. Nossa. E com o desafio de montar uma empresa para poder atender ao mercado que estava carente nesse sentido, porque um dos desafios que eu sempre tive comigo mesmo é que tinha que fazer sentido cientificamente o que eu viesse a trabalhar e a propor, a desafiar esse mercado a ter, né? Eu não queria... Não vou fazer aqui uma analogia só para vocês entenderem. Trazer carro tem 4 rodas, tem um volante, então, e trazer um outro carro é carro. E aí eu ia ter que fazer uma discussão de mercados, não de diferencial, mas de valores, de desconto, de preço. E eu não tinha isso no meu DNA. Eu precisava discutir ciência para entender o valor dessa ciência E poder fazer a venda. e poder fazer negócio. É muito do dia a dia, né? Empreender é um desafio diário, como você bem falou. A gente não aprende isso na faculdade. Eu acho que nem na graduação, assim, pelo menos que eu lembre. Claro que eles têm tentado se atualizar com algumas disciplinas de empreendedorismo, mas é muito na prática. Isso. Principalmente esse setor comercial, como a gente estava conversando. Eu vejo muito isso, né, Carla? Também. Com certeza. E aí, uma dúvida que eu estou tendo, eu acho que quem está nos ouvindo também, esse investimento inicial, você lembra quanto foi? Foi um investimento alto? Foi preciso pegar empréstimo com o banco ou o patrocínio deu um jeito? O patrocínio, mais uma vez, sendo empreendedor e abraçando a causa do filho. Naquela época era muito dinheiro, claro. No Brasil sempre é muito dinheiro você empreender. Para investir no negócio. Sempre Isso. né? É sempre bem difícil. E naquela época foi muito mais difícil porque eu tinha duas responsabilidades. Uma, ele olhou para mim na hora e disse assim, ó, eu até topo, mas eu não vou para o comercial de novo. E aquilo ali veio na minha cabeça assim, meu Deus, o cara que eu vi sempre no comercial dizer que topa, mas não vai para o comercial, e agora, né? Por que ele não vai? E a história é bem simples. Ele, no final, já achava que eu estava pronto para isso. E o comercial, ele requer você... Tudo eu acho que requer muito sacrifício, mas o comercial, ele é um sacrifício diferenciado. E a base, né, também. Porque a gente precisa estar muito tempo fora para poder fazer esse trabalho, principalmente de uma marca nova, de um produto novo. E isso te tira muito da família, do lazer, de outras coisas que ele tinha perdido nesse investimento, porque aí tem uma perda por conta do investimento, que voltando ao tempo, de novo, 1990, quando ele começa, até 2006, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos videoconferência, nós não tínhamos nada disso. Ele fazendo de Alagoas ao Amazonas, não vendo os filhos crescerem, não acompanhando no colégio, talvez no dia de aniversário não estava presente. Sim. Ele tinha dito assim, ó, dessa vez eu vou, mas aí eu vou trabalhar no administrativo. E você ficou com o comercial. E ele me entregou o comercial. E o investimento, esses equipamentos caros, né? Isso, Valmic? São Só bem para a caros. gente nortear quem está nos assistindo, né? Porque são diagnósticos in vitro, né? Diagnósticos rápidos. Isso. Né? Isso tanto de clínicos humanos como pets, né? Aí você pode
nortear a gente em relação a essa questão do investimento que você falou, porque foi em 2008, né? Faz muito tempo. Lá em 2008, a gente iniciou a empresa com algo em torno de 150, 200 mil reais à época. Se isso é muito dinheiro ainda hoje, você imagina na época, 2008, com certeza. Tá? E para que a gente conseguisse também os recursos inteiros, é importante falar, a gente precisou encontrar também um sócio. Porque não foi só com o recurso financeiro do Valmir Pai. O recurso financeiro do Valmir Pai foi o que me proporcionou a convidar um sócio a participar. E naquele momento, como a indústria também queria vir para o norte, para o nordeste, indústrias que ainda não tinham conseguido espaço, know-how aqui, eles foram muito parceiros ao nos apresentar empresários do sul e do sudeste que gostariam de vir para cá também. E aí a gente vai encontrar, Jordan, Carla, aquele momento que você fala que é desafiador você trabalhar num país continental, onde as culturas estão muito presentes e muito diferenciadas, e que a gente, de certa forma, causa bairrismo. Vocês estão em quantos locais hoje? Só pra gente... Estados diretos, eu acho que a gente chega a 8 estados, tá? Aliás, 7 mais o Distrito Federal. Alguns com mais presença, outros com início de operação, apesar de que nós temos linhas de produtos para representação de forma nacional. E aí o desafio está aí. Exatamente, que o Jordan te pergunta, né? Esse desafio de comercializar com mercados e culturas diferentes, linguagens diferentes e negociações diferentes. Como é que é isso? O cearense, a gente costuma brincar que o cearense está presente em todo canto, né? É hospitaleiro, como a gente estava conversando, né? Hospitaleiro e empreendedor, e é um povo que faz qualquer coisa se acreditar e quiser fazer dar certo, né? Óbvio que pode não dar certo, mas a gente vai tentar. Eu acho que está muito na gente mesmo, no nordestino. A gente já não tem tanta coisa que quando a gente pega um desafio, ele se torna mais fácil se você tiver um ambiente favorável, porque o desfavorável a gente já tem, né? A seca, o sol quente, menos situações climáticas. Então a gente sempre foi desafiado. E no negócio não é diferente. Quando eu chego no Amazonas, quando eu chego em Rondônia, quando eu chego em São Paulo, a gente enfrenta diferenças culturais, às vezes umas diferenças que chegam perto do preconceito, né, por conta do bairrismo que existe, e a gente vai se adaptando. A gente vai encontrando, né, parceiros, vai encontrando formatos. O vendedor e o empreendedor ele tem que ser muito observador, tem que ouvir muito, né, para poder ir se modelando, né, como o Raul Seixas já dizia, uma metamorfose ambulante. A gente está toda hora, né, se moldando um pouco. Então, é isso. A gente está presente nesses locais, mas sempre com um parceiro local, um representante, um vendedor, de preferência nativo da região. E a gente prepara esse pessoal, né? E isso é um ponto importante. Os nossos produtos, a gente conta com o apoio dos nossos fornecedores, que preparam um ambiente para a gente investir no parceiro que a gente escolhe, no colaborador que a gente seleciona, e esse colaborador ele passa por toda a série de treinamentos. Eles vão à China, eles vão à Alemanha, eles vão à Itália, eles vão à Espanha, são algumas das multinacionais que a gente representa. E aí a gente patrocina tudo isso, esperando deixá-los qualificados para poder atuar junto conosco. Então o processo para você entrar nesse mercado ele é muito longo, e precisa de muita confiança entre quem contrata e está sendo contratado. Nossa, fantástico esse investimento no colaborador, Isso, Jordan. Não, e é interessante também que vocês têm um portfólio muito amplo, né? Diagnósticos humanos, essa parte mesmo do mercado pet, né? E aí eu queria que você dissesse áreas que você vê que tem se destacado. A gente sabe que o mercado pet tem crescido muito, né? Mas se você pudesse destacar algumas áreas
nessa questão realmente de crescimento? Você que está mais dentro do mercado. Como é que você enxerga isso? Vamos lá. A DNE começou com o mercado de VD. Esse mercado de VD eu tentei e tento todos os dias, porque empreender é isso. A gente tenta todos os dias novos mercados e produtos que agreguem à nossa atividade. Para quem não sabe o que é o mercado IVD. O mercado IVD é o mercado de diagnóstico in vitro, que é todo o diagnóstico que é feito em materiais biológicos que a gente coleta naqueles tubos que vocês estão acostumados a fazer quando precisa fazer um exame de check-up ou um exame realmente para tratar alguma doença. Exame de sangue, exame de urina, exame de fezes. Então, todos esses diagnósticos são chamados de diagnósticos in vitro. Associado a isso, nós temos os diagnósticos por imagem, que aí vem o raio-x, ultrassom, que é outra área que existe no mercado de saúde. Bem, respondendo à tua pergunta sobre as áreas de atuação, tá? DNE nasce no mercado diagnóstico in vitro. Eu tento trabalhar em um momento com materiais estéticos cirúrgicos, vou trabalhar com implantes mamários, tento trazer essa linha para dentro da empresa, já mirando no mercado de estética, que também é um mercado que é crescente, tem a ver com saúde, e não dá certo. Não dá certo porque o mercado de estética é um mercado em que, quando a gente esteve bem, veio a pandemia. E aí a pandemia tirou todo o know-how que a gente estava vindo construindo desse mercado, e as empresas que a gente estava representando não quiseram mais estar no Brasil. E aí a gente dá um passo atrás. Associado ao mercado de diagnóstico in vitro, em paralelo, a gente trabalha o diagnóstico in vitro voltado para a indústria, que é o trabalho de controle de qualidade, que está relacionado a exames de alimentos, vigilância. Né? Então, a gente tem dentro do segmento de diagnóstico in vitro uma área que a gente chama de área de indústria, onde a gente trabalha a matéria-prima, analisando a matéria-prima de tudo aquilo que você pode imaginar de consumo. Então, a gente vai até as indústrias, tenta mostrar para eles a tecnologia, uma tecnologia que vai dar mais assertividade de que a matéria-prima que eles estão adquirindo é segura para eles transformarem no alimento que depois vem para a nossa mesa. E que também avalia o produto acabado. Quando a gente ouve, por exemplo, que um chocolate foi recolhido porque está contaminado, um leite não está apto a consumo porque houve algum problema. Aquilo ali tudo passa por análise de diagnósticos com materiais que a gente também utiliza. Vocês também trabalham com isso? E trabalhamos também com isso. É uma área que ela é um pouco calada, um pouco muda, mas é uma muito área complexa, que né? a gente fala bastante dentro da empresa. E essa área é uma área que a gente faz muito controle microbiológico e também verifica a parte genética também dos produtos, porque o produto ele também é acabado, a matéria-prima ele tem componentes É uma atuação muito ampla realmente. Exato, né? Diagnóstico in vitro, produtos e mercado pet. E mercado pet. Falando em mercado pet, eu quero só complementar com uma pesquisa, porque eu acho importante, tá? Só em 2024 foram movimentados no país cerca de 68 bilhões de reais. É muita coisa, né? Ano passado. Segundo o Instituto Pet Brasil, um crescimento de quase 15% em relação ao ano anterior, né? 2023. E aí a gente vê esse crescimento, 68 bilhões de reais em apenas um ano. Eu até brinco às vezes dizendo que algumas pessoas não querem mais ter filhos e criam um animal que é um filho também, né? Com certeza. Que tem todos os custos, todos os gastos ali no dia a dia, né? E é incrível a gente entender uma pesquisa dessa. E vocês sempre estão dentro do mercado, então vocês sabem mais do que a gente, inclusive. Como foi que despertou? O que aconteceu foi o seguinte. Dentro deste mercado, que foi o último mercado que a gente entrou, né? Esse é o mercado mais recente, que ele vem de 2023, a gente vinha analisando o que é que veio acontecendo dentro da pandemia. Dentro da pandemia a gente ficou muito tempo preso, a gente começou a olhar para outros negócios, eu sempre olhando, mas a gente começou a olhar para outros negócios que pareciam muito distantes, que era realmente esse mercado pet. O mercado pet, quando a gente fala nesse valor todo, Jordan, é um mercado que analisa muito a parte da beleza,
vacina, medicamento, mas não analisa muito a parte de prevenção e de exame, tá? Essa parte de prevenção e exame, ele ainda é um número que deve crescer ainda, né? Mais, porque a gente sempre se preocupou muito em comprar o pet, em levar ele ao veterinário, e o veterinário, às vezes, por não ter acesso a uma tecnologia de ponta, descentralizada, e que possa ser realizado no próprio local de atendimento do pet, ele receitava o uso de medicamentos ali das doenças mais prováveis. Sim. Isso poderia ser muito bom, como poderia ser muito mal e muito similar ao ser humano. Um dos grandes problemas que a gente vive dentro da saúde hoje é uma pandemia silenciosa, que é a busca por novas medicações para os patógenos que têm ficado forte por o uso de medicações de forma errada. É a questão, muitas vezes, da automedicação sem ter ali o acompanhamento do médico, né? Perfeito. É muito isso, né? Nós, durante a Covid, tivemos o agravo de muitos outros patógenos, porque a gente fez uso de muito medicamento tentando buscar uma cura para o Covid. E isso, obviamente, é uma substância que, se você vai dando de forma desregrada, os patógenos também eles vão aprendendo a se mudar geneticamente para ficar resistente a essas medicações. Então, é por isso que é uma das grandes preocupações. E no animal é a mesma coisa, né? No animal pet, no animal doméstico. E na Covid, muita gente adotou animais, estava com medo de ir para os hospitais, engravidar, não sabia o que ia enfrentar, e ao mesmo tempo se viram dentro de casa, com uma casa muitas vezes vazia, precisando de algo, e o animal ele traz muita coisa. Né? Ele traz amor, ele traz aconchego, ele traz cuidado. Então, ele significa muito. O ser humano, desde sempre, buscou ter animais e domesticar animais. Com certeza. E esse mercado só vem crescendo, né, Valmir? E eu vejo Fortaleza, acho que numa esquina, não é uma farmácia, agora é um pet shop, né? Então a gente vê muito isso aqui. Sim. Eu não sei nos outros estados, você vai poder me dizer melhor. Então, o que tem avançado em tecnologia de diagnóstico, assim, para esse mercado? E o investimento, é um investimento alto nessas tecnologias para o pet, assim como para o humano? O pet, ele chega para buscar e ter, né? Talvez a palavra não seria buscar, mas para receber tecnologia desenvolvida para humanos que precisaram apenas de adaptações, muitas vezes, de software, aproveitando os mesmos equipamentos para o pet. Tá? Então, você vai ter dentro do diagnóstico pet hematologia, você tem para o humano, bioquímica, você tem para o humano, imunologia. Então, basicamente, todos os testes que você pode fazer para humanos, você faz para o pet. O desafio é, primeiro, conscientizar que o animal ele também precisa fazer prevenção. Sim. É muito melhor na saúde humana ou na saúde animal você prevenir do que cuidar. Sim. Que a gente sabe que muitas vezes não é a realidade, né? Não é a As realidade. Pessoas só vão atrás do socorro, como a gente chama, porque no país que a gente vive, de dificuldades econômicas, a gente às vezes nos deparamos com uma situação do que você precisa cortar para sobreviver. Então, muitas vezes a gente adota um pet ou resolve cuidar de um pet, mas esquece que aquele pet ele vai precisar de todo um cuidado como um humano, como um ser vivo. Mesmo ele sendo um peixe. Se ele for um peixe, que talvez é um pet que você menos tem contato, mas ele precisa, uma ave, ela precisa, um coelho, né? Então, e a gente não pode esquecer também, geralmente, as doenças, elas são transmitidas dos animais para os homens ou dos homens para os animais, tá? E essa situação é quem traz umas pandemias como essa que a gente viveu do Covid. Porque alguém é hospedeiro de algum vírus ou de alguma bactéria. Ela se adapta ao animal e por isso ele se torna hospedeiro, mas o outro que fica em contato com ele pode se tornar o doente ou a vítima, porque esse patógeno ele migra
E aí, como você não tem imunidade preparada para isso e tudo, ela invade, passa a ser um corpo estranho e passa a danificar vários órgãos do teu corpo. Então, geralmente as doenças, elas são assim. Essa foi assim com o HIV, porque dos macacos, transmitido. Então, é assim do Covid, que possivelmente é do morcego, e tantas outras doenças, como a toxoplasmose, que vem dos gatos, a tal das frieiras, que é das fezes dos gatos, né, dos campos, das situações. Então, o pet, ele precisa do cuidado, porque se a gente não cuidar dele, ele também está virando um problema de saúde pública, um abandono dos animais sem cuidados. Uhum. E aí vem as castrações. Eu fico muito feliz quando, mais uma vez, o Ceará é referência no Brasil, quando cria a primeira Secretaria dos Animais e começa a perceber isso daí. E a gente vai precisar fazer isso, porque na pandemia, teve um estudo que eu li, se faz e aí a gente está falando de pet, e veja, quando eu estou falando de pet, eu estou falando só do mercado de animais domésticos. Ainda existem os rebanhos, que também precisam de cuidados. Então, o mercado pet, a gente costuma dizer que existem 4 pets para cada ser humano. Tem gente que cria 20 gatos, 10 gatos, então e por aí você vai. Então, isso tudo, quanto mais cuidado, mais chances de doenças serem transmitidas e por aí vai. Nossa. Quando Realmente a gente fala é de um estrutura, amplo, né? sim, Esse mercado pet. Sim. Falando da estrutura de vocês têm uma sede de mais de 1.500 metros quadrados, né? Uma estrutura muito bacana, bem ampla. De que forma essa estrutura garante, né? Vocês têm esse compromisso em relação à qualidade, realmente na segurança dessa prestação de serviço de vocês? A área de 1.500 metros quadrados é uma conquista para a gente, porque a gente, pensando no futuro, a gente pensou em fazer uma área em que coubesse todas essas atividades que a gente precisa, e algumas dessas atividades, ela está em áreas específicas de controle de temperaturas específicas, aí a gente precisa de câmaras frias que tenham capacidades para controlar esses produtos em temperaturas de 2 a 5 graus, que me dê condição de fazer com que, na hora de embalagens, os locais estejam apropriados para que os nossos colaboradores tenham realmente condição de dar garantia de que aqueles produtos vão manter as propriedades físico-químicas e químicas e biológicas que aqueles materiais têm ali. Tirando isso, eu também precisava criar ambientes para 2 sonhos. Conseguir fazer com que os treinamentos, que muitas vezes a gente tem que escolher 1 ou 2 colaboradores para ir para as sedes das empresas, convidar essas empresas a vir fazer esses treinamentos num ambiente certo, próprio, parecido com o deles, no nosso local, e aí, com isso, eu consegui, ao invés de atingir 1 ou 2 da minha equipe, eu atingi uma equipe inteira. E fazer com que não só o engenheiro, ou o farmacêutico, ou o biomédico, ou a enfermeira, enfim, toda a cadeia de profissionais que a gente tem dentro da DNE para trabalhar, entendesse o produto, mas também que o nosso operador logístico entendesse por que ele tem que ter tanto cuidado com o produto dele, a nossa faturista, por que ela tem que ter tanto cuidado no protocolo, na hora de soltar uma nota fiscal, fazer com que o número do lote seja correto. Nós temos controle de qualidade estabelecido na empresa, então nós temos farmacêuticos preocupados como esse material chega, como esse material sai. Então, eu precisei ir aos poucos construindo esse sonho de ter essa sede própria, com um ambiente perfeito para isso, tá? E quando a gente começou, era uma casa alugada, onde a sala foi adaptada para a recepção, onde o quarto foi adaptado para a área de treinamento. A vida do empreendedor se repetindo em toda hora, né? E a gente se viu assim, para a gente expandir, a gente precisava criar um ambiente correto e precisava atingir um maior número de pessoas e engajar a empresa toda na mesma cultura. Eu precisava ter pessoas pensando no coletivo, sem discriminação da função, o quanto ela era importante para aquele produto final chegar ao nosso consumidor com a qualidade, e eles entendessem e pudessem sonhar em se profissionalizar. Eu costumo dizer que a DNE, a gente tem um orgulho.
Eu hoje tenho estudantes de farmácia e farmacêuticos quase distribuídos em todas as áreas. E não porque eu precise, mas porque eles se apaixonaram pela profissão de alguma forma e entenderam que, como farmacêuticos, eles poderiam contribuir. Então, hoje eu tenho farmacêutico na área de atendimento ao cliente, eu tenho farmacêutico na área de recebimento dos meus produtos, eu tenho farmacêutico na área de comercial, eu tenho farmacêutico no faturamento, eu tenho farmacêutico na entrega dos produtos, na operação logística. Quando eu digo que eu tenho farmacêutico, ou é gente estudando farmácia, ou é gente formada em farmácia. E aí eu estou falando em farmácia, mas não é puxando sardinha para a minha profissão, não. Biomédicos, enfermeiros, que eu acho que também, eu não posso deixar de falar isso, acho não, tenho certeza, que durante a Covid a gente também veio com uma nova frente, que foi a de trazer tecnologias diferenciadas para tratamento de feridas, que é outro mercado De feridas. belíssimo, grande, que requer muito, mas muito olhar nosso, porque de uma ferida a gente pode ter um problema muito mais Muito sério. grave. E o Covid É a questão também da prevenção, isso. né? Como Prevenção, você estava falando. prevenção. O Covid trouxe muita gente acamada, já existia, mas aumentou. Eu passei por isso dentro da minha família e a gente, observando isso, começou a ter um olhar para esse tipo de produto. E, mais uma vez, o empreendedorismo com a sorte, com marcas importantes, querendo vir para o Norte, o Nordeste, estava disponível, fizemos reunião, conseguimos mostrar um business plan para ele, que é um plano de negócio, de onde ir, para onde, como chegar, trazer esse produto também. E aí nós temos também a parte da estomaterapia, cuidar de feridas dentro da empresa, que é uma outra área que eu chamo, Isso é muito que o amplo. pessoal chama lá de cuidados. Impressionante. Vendo para a parte prática agora, Valmir, que assim, eu vi que vocês oferecem suporte técnico científico 24/7. Né? 24 horas Ninguém por dorme. dia, 7 dias por semana. Ninguém dorme literalmente, A viu? gente trouxe, inclusive, um outro empresário aqui que já fazia isso na parte da tecnologia, suporte de tecnologia para hotéis. Agora, vamos ver como que isso funciona na prática. Eu quero que você explique para a gente na parte de diagnóstico. Suporte técnico, científico, 24 horas por 7. Como isso funciona? O hospital não para. O paciente está lá precisando da gente toda hora. E lá atrás, foi esses diferenciais que convidaram o Valmir Pai a pensar no negócio em 90 e que a gente vem aperfeiçoando. Então, eu me vi muitas vezes com os clientes ligando, o equipamento parou, e agora vamos fazer o quê? E eu não sabia como fazer. Então, vamos montar uma equipe de serviços que prestem esse atendimento. É serviço de obstetra. A paciente pode entrar em parto a qualquer hora. Você precisa fazer uma cirurgia. Paciente que está em UTI, precisa de entra em algum colapso, precisa de uma gasometria, precisa de um teste imunológico. É tudo muito fazer? rápido, né? Assim, muito tem que estar muito ligado. Né? Muito rápido. Então, a gente, aos poucos, foi fazendo esse conceito se tornar necessário, até porque estava ali já existindo a necessidade, mas que a gente precisava convencer que colaboradores que têm essa aptidão também e essa responsabilidade, porque a gente tem que identificar pessoas que têm isso, têm essa coragem, têm essa vontade. Não é dinheiro, é cuidar. Então, a gente precisa identificar esses perfis. Eu ainda hoje, independente da atividade que eu exerço hoje, principal dentro da empresa, eu estou disponível 11 horas se um assessor científico meu precisar me ligar e discutir comigo algum caso, e conto com os nossos fornecedores entendendo essa acessibilidade. Uhum. É o que eu falei, assim, a gente precisa estar dentro do mesmo propósito. O propósito é que move. Então, se eu não conseguir do meu fornecedor essa sensibilidade, esse convencimento, e eu não puder proporcionar isso, essa não é uma marca que eu vou representar
dentro do meu negócio e dentro do objetivo que a DNE tem, que é de proporcionar tecnologia e solução rápida. Então, a gente tem, realmente, e isso é interessante também, porque assim, a nossa empresa ela funciona de segunda a sexta, tá? De segunda a sexta, no horário normal comercial, só que aí eu tenho grupos que entram em plantões, então, e eles vão se revezando, né? Engenheiros, técnicos em mecatrônica, biomédicos, estomaterapeutas, e a certeza que a gente tem é assim, independente de quem é que está no plantão, todo o grupo está com o telefone alerta para contribuir de alguma forma com o colaborador que está no plantão a solucionar o caso, se assim for necessário. E aí a gente larga tudo. Vocês têm todo esse cuidado, né? Um diferencial. Isso é uma cultura. Uhum. São 18 anos, mas a gente vem desde 90 trabalhando isso. 18 anos é só de DNE, 17 anos. Então, mas isso é uma cultura. E eu costumo dizer que a cultura ela está no exemplo do principal responsável por isso. Então, quando eu chego na empresa às 7h45 da manhã, todos os dias, 7h30, quando eu sou o último a fechar a porta, quando eu faço tudo isso, isso mostra a importância que eu dou à atividade. E quando a gente consegue identificar talentos que querem estar conosco e que tem isso também, ele aprende naturalmente de que esta é a diferença que ele precisa ter para poder estar nesse negócio. Fantástico. E como os negócios são importantes quando a gente fala do compromisso social, né? Vocês têm parcerias com várias instituições. E aí conta pra gente quais são as instituições, quando começou essa ideia de fazer a parceria, né? E de que forma você vê a importância dessas parcerias com essas instituições? Como é que vocês contribuem? Bem, a DNE tem essa atividade, é uma atividade que sempre nos preocupou, é uma atividade que, pela minha formação em saúde, a gente sempre vê muita necessidade, vê muito sofrimento, vê o quanto é desafiador. Associado a isso, eu venho de uma família em que meu pai e minha mãe sempre ajudaram muito, independente de ter ou não ter. Mas minha avó disse que onde come um, come dois, onde come três, come quatro, né? Então, nordestino novamente. E eu fui criado num ambiente familiar onde meu pai sempre tentou e minha mãe promover o Dia das Crianças carentes do bairro. O dia de Natal das idosas do bairro Y. E sempre é uma coisa chamando a outra. Sempre é uma coisa chamando a outra. E a cultura da gente é o seguinte, dividindo, o coração dele fica mais leve, a mente fica mais tranquila e você consegue produzir melhor. Então isso a gente trouxe também como cultura para dentro da empresa. A empresa é uma empresa familiar, tenho meus irmãos comigo, sou escolhido entre eles como representante, sou a pessoa da área e sou mais velho. São quantos irmãos? Somos em 4. Somos 2 homens, 2 mulheres, né? Por acaso os homens são os mais velhos, as mulheres são... Até nisso eu acho que o papai escolheu... Vamos 2 homens primeiro, poderia ser as 2 mulheres, mas eu estou dizendo assim, companhia, um homem para um homem, vamos brincar de bola. Agora uma mulher vem outra mulher, vamos brincar de boneca, para ninguém se sentir só, a solidariedade, o companheirismo. E os 4 trabalham juntos. E os 4 trabalhamos juntos, cada um em uma área específica, né? E todos contribuindo com a atividade. Temos trabalhado muito a parte de governança na empresa nesse momento. E dentro dessa área, a Carolina Geraldo, que é a minha irmã, ela promove, junto com o meu pai, que é uma área hoje que ele se apropriou mais, se apaixonou. Dentro de todas as áreas que ele atua, é uma área que ele gosta bastante. É uma área que a gente gosta bastante, mas que precisava ter um dono, né? Porque até para ajudar você precisa ter organização, você precisa ter dedicação, você precisa... Porque ajudar por ajudar, você proporcionar, pagar, comprar, não é a ajuda que a DNE gosta. Não é a ajuda que a nossa cultura gosta. A gente gosta de participar, ver, ir, entender, agregar de alguma forma. E o ajudar nem é sempre comprar. A gente vai para abraçar, vai para dar um beijo,
vai para poder contar uma história. Meu pai ainda hoje fazendo isso, e deve estar perto de fazer aí, eu não sei qual é a data, mas com certeza tem uma instituição que a gente ajuda, a Quais AVA. são as instituições, vocês? Peter Pan, do Albert Sabin ali, Instituto do Câncer, a AVA, tem uma outra instituição que a gente ajuda também, que é ligada ao esporte. Então, meu pai tem grupos que não são instituições, mas que são, que ele chama carinhosamente de grupo dos viajantes dos anos 70, que são os companheiros deles, que ele viajou a vida toda, passou por situações, que montam um grupo ali, todos eles contribuem, fazem ali uma espécie de poupança e cada um deles que precisa para um familiar, para uma justificativa própria, se ajudam entre eles. Ele tem um outro grupo que ele criou, lidera, e eu disse a ele, pai, daqui a pouco você está liderando 10 grupos, mas é isso. Quando chama, a gente tem que ir. Então, ele tem um grupo que são os Amigos do Tauá. Meu pai é dos Inhamuns. E esse grupo dos Amigos do Tauá, papai reuniu vários amigos dele de infância, várias pessoas que de alguma forma são gratas ao Tauá, ou foram criadas no Tauá, nos Inhamuns ali, e que contribuem com valores para ajudar pessoas dos Inhamuns. Né? Nesse grupo é isso, pessoas dos Inhamuns que estão precisando de alguma situação, não somente dinheiro, mas que estão precisando de um lar aqui para poder vir fazer um exame em algum canto e não tem dinheiro para o hotel e hospeda. Estão precisando de... Muitas vezes é uma ponte, né? Não é o financeiro. Está precisando de uma instrução, ponte, meu Deus, para poder... Nasce com um filho que é alérgico a alguma comida, ao leite, e que o Estado promove a distribuição disso, mas que está faltando somente que alguém pare e oriente como aquela pessoa, aquele indivíduo pode ir buscar aquilo, né? Então, assim, é uma dificuldade que está para ter um exame, que a gente pode fazer o link dessa pessoa com o médico, ou que pode fazer com o próprio, sei lá, a direção de um hospital, para entender o que é. Então, é disso que a gente está falando, essa ajuda que a gente fala é disso. Tem a ajuda financeira, claro, né? Sim. Mas, assim, se for só para o financeiro, eu acho que a gente não estaria sempre com esse propósito a mais. Então é isso. Ô, Valmir, que se todas as empresas pensassem assim, eu acho que o Brasil seria bem diferente. Tem uma coisa realmente bem impactada com o trabalho de recentemente, vocês. Essa semana, eu passei por uma reunião com um dos nossos maiores fornecedores. E, obviamente, que CLT, a diretoria muda, eles aceitam novos desafios para ir para outros países, enfim. E uma nova diretoria assumiu. E eles vieram conhecer a DNE, apesar da história, já estou com eles há 18 anos, 17 anos. Sempre falo 18 porque depois que eu rompi 17 anos, então eu já estou construindo 18. É por isso que eu sempre vejo, eu estou com 18 anos. Já está caminhando. E nós apresentamos essa área da gente e apresentamos o que nós fazíamos. Geralmente a gente costuma ter um arquivo. A Carolina, como ela era da área também de artes cênicas, ela tem essa história de registrar e tudo, e guarda ali, é nosso arquivo, é nossa história. Fica escondida, a gente só mostra ali para quem visita a gente sabe que vai assistir aquilo ali, que faz sentido assistir. Nós vamos lá conhecer. Vamos sim, com certeza. Toda hora. É o que a gente gosta mais de fazer, receber lá e mostrar o que a gente faz. E essa empresa me disse o seguinte, que elas vão passar agora por uma certificação na qual ela precisa levar aos parceiros dela de negócio que eles obrigatoriamente vão ter que ter atividade social para ser parceiro deles. Nossa. E quando eles viram o que a gente já fazia, eles disseram assim, nossa, eu tinha uma pauta para conversar contigo daqui a 5 meses, eu já vi pronta. Que essa daqui eu já nem vi mais tratar aqui. Aí eu peguei e disse a ele, pois então trate outra. Aí ele pegou e disse assim, qual? Eu peguei assim, sustentabilidade. A área social, eu acho que a gente faz e isso a gente carrega no DNA. Mas uma outra área que a empresa tem hoje é a sustentabilidade. Que é tão importante também, né? Hoje a DNE, eu tenho orgulho de dizer que tem abastecimento solar total.
tudo que a DNE gera de energia, nós temos feita por energia solar. Eu tenho uma parceria com uma startup, Lista Green, que inclusive recebeu agora prêmios. Lista Green? Eu acho que é uma boa oportunidade. É daqui, é do Ceará, né? O Bernardo. Tá? Ele tem uma missão. O Bernardo é arquiteto. Ele foi responsável por construir uma casa 100% ecológica com materiais reciclados. Que bacana. Foi uma casa que foi, inclusive, disputa de aquisição e tudo. São aquelas coisas conceituais que a gente vê, e como na área da saúde também, né? Disruptivas, que muitas vezes ninguém está olhando, acha que está muito distante. E ainda bem que existem pessoas como o Bernardo, existem pessoas como o meu pai, existem pessoas que estão com uma visão sempre um pouco mais distante. São os visionários, né, que a gente chama. A gente vai herdando pouco isso. adiante, então, né? o Bernardo, ele criou essa startup, Lista Green, onde ele busca reunir empresários, empresas, empreendedores, não importa qual é o tamanho deles, que estão preocupados com o ambiente, o verde, o clima, e que a gente se encontra e, em contrapartida, a gente troca essas experiências. Temos produtos que não agridem o meio ambiente, aqueles que fabricam principalmente, e aqueles que não fabricam como nós, nos buscamos dentro da cadeia de distribuição, armazenamento e tudo, trabalhar o máximo de sustentabilidade possível, buscando não usar muito plástico, buscando não usar muito papel, buscando não usar muito isopor. Então, esse é o nosso compromisso. Obviamente que quem trabalha com saúde, com produtos que são temperaturas específicas, a gente tem um desafio maior, porque a vontade é bem maior do que a possibilidade de realizar, mas a Lista Green, junto conosco, faz esse trabalho de apoio lá na empresa, de consultoria, né? E a gente tem muito orgulho. Então, é uma atividade que a DNE também está engatinhando, né? Que eu posso dizer que eu acho que a gente pode fazer muito mais, e isso eu brigo todo dia na empresa para a gente transformar isso num conceito, e vai transformar, porque graças a Deus, a nossa empresa, eu brinco que a gente tem ainda o primeiro funcionário conosco. Nossa, que incrível. Primeiro funcionário do meu pai, né? Da Nem cultura meu, organizacional, né? Assim, você tá sempre ali perto dos colaboradores, dando todo esse suporte. A gente sabe que é mais um diferencial. A gente está já encaminhando para o fim, mas eu queria fazer uma pergunta, Jordan. Interessante, são 18 anos, a gente vê inúmeros valores, né? Na DNE, que passou a ser o grupo HS, né? Isso, que tem outras empresas inseridas nesse grupo. Aí daria mais entrevistas aí para a gente fazer, com certeza, com o Valmic. Essa valorização também econômica, né? Esse valuation. Você tem, é óbvio que você tem essa noção para passar para os nossos telespectadores, né? Quanto que ao longo desses anos valorizou também essa empresa economicamente, assim? A DNE deu um salto grande, né? Porque esse nosso último investimento, a gente comprou uma multinacional inglesa que estava prestes a encerrar a operação no Brasil, e a gente achou nela segmentos que a gente poderia agregar. E aí, dentro do diagnóstico, ela vem para anatomia patológica, ela vem para o próprio diagnóstico PET, VET, ela vem para a área de feridas. Então, a DNE, eu acho, sempre tem o que a gente acha e o que vale, mas é uma empresa para os seus 100 milhões de reais ou algo desse tipo, né? O valuation chega a 100 milhões hoje. Mais ou menos isso. A gente chega no terceiro dígito com isso, né? E a valuation é interessante porque, assim, não é sobre o faturamento da empresa, é sobre como a gente pode ainda proporcionar situações adiante de crescimento e o mercado que a gente atua. Então, a gente hoje está todas essas áreas que são de crescimento. O valor chega a 100 milhões, né? Mais ou menos por aí. E o faturamento? 150 milhões. Esse é segredo. Esse daí a gente não pode, mas eu posso te falar que é um faturamento bacana para uma empresa cearense.
Sim. que, ao invés de ter sido adquirida por outras empresas, passa a adquirir as empresas do Sul, do Sudeste ou multinacionais que estão aí prestes a sair do país. Nossa, Uma mas é pergunta, a gente pode dobrar o tempo revolucionário. do programa, porque assim, tem muito bate-papo, tem muita coisa. Olha, a gente vai lá na DNE, na Vamos sede, sim. e a gente vai fazer um programa lá dentro. Vamos fazer um programa de lá, quem institucional, sabe? Não é? dos 18 anos. É. Eu vou fazer um convite a vocês. Teve um outro sonho, me permita só falar isso. Com Teve um outro certeza. sonho que a gente precisava chegar e eu acho que também está entregue ao Valmir Pai. Papai sempre quis que as universidades estivessem muito próximas de nós. E esse ano a gente conseguiu isso. Na nova sede a gente tem um auditório que a gente consegue receber as universidades. Que bacana. A gente recebeu recentemente o Santa Cecília, o colégio, uma turma de alunos, através de uma professora que conhece a nossa atividade, pediu para levar os alunos que estavam numa feira de ciência para conhecer um pouco da nossa atividade, tudo. Recentemente eu estou em conversa e a gente já conseguiu isso, aproximação com algumas universidades, e uma das universidades se interessou em ter aulas de campo. E essa aula de campo não é que eu vou ensinar nada, longe de mim ainda estar fazendo isso, mas eu vou poder receber farmacêuticos e veterinários em estudo da Uninasal. Que já é excelente, né? Tá abrindo as portas, sim. E a gente vai poder fazer aquilo que eu não tive. E aquilo que a gente acabou de conversar também mais cedo, que é poder falar um pouco de empreendedorismo na área de farmácia, na área de veterinária e na área de enfermagem, e levar um pouco disso. Então, Nossa, que maravilha. venham Valmir. conhecer esse trabalho da gente também. Com Com pena que a gente está certeza. finalizando, mas teremos outras oportunidades. E eu queria dizer que o valuation dele não é só 100 milhões, não. É infinito. O tanto que já começou aqui desse portfólio deles amplo. Do tanto que ele proporciona para os seres humanos. Aham. Né? Então, assim, é uma abertura imensa, sem um valor definido, porque realmente é um trabalho que eu estou impressionada. Também, parabéns, viu, Valmir? Seja sempre muito bem-vindo. É a primeira vez de muitas, tenho certeza, porque a gente tem muita conversa, viu? Tem muitas pautas interessantes. Com certeza, a gente tem que divulgar esse trabalho para inspirar outros empreendedores que já fazem o trabalho, querem inovar, precisam de inspiração, precisam de uma luz. Você trouxe vários insights valiosos, como a gente sempre fala aqui. Para quem está nos assistindo, muito obrigada pela oportunidade de te conhecer. Obrigado, Carla. Obrigado, Jordan. Obrigado ao Grupo Opinião. Mais uma vez, falo que é muito importante esse espaço para a gente poder conversar, né? E falar que aqui no Ceará nós temos, sim, empresas e oportunidades, né? Ainda com um campo enorme para crescer, e que a gente vê que a gente tem um material humano muito rico, que precisa ter essa oportunidade de falar para que outros possam também se engajar nisso. Então, a DNE também fica à disposição, o Grupo HS, para tudo isso que vocês quiserem aí, a gente puder contribuir. Maravilha, Perfeito. muito obrigada. Obrigado. E você que acompanhou essa entrevista fantástica, segue a gente no canal do YouTube do Opinião CE, curte, compartilha para quem quer aprender com esses insights valiosos que o Valmir Filho deixou aqui hoje sobre o grupo onde ele atua. Curte a gente também no Instagram, na rede social, na Opinião CE, o Mesa de Negócios está aqui realmente com esse propósito de trazer informações valiosas para você. Até a próxima.